Olá, amigos! Aqui é o Watchman River. Fico feliz por estarem aqui e espero que estejam bem. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2026. É um bom dia com um clima lindo aqui no meio de Connecticut, perto do Rio. Mas eu tenho muita coisa para falar, e vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo hoje porque estou com enxaqueca. Eu não estou com dor de cabeça, mas minha visão está com aquelas auras. Eu não sei. Alguns de vocês já passaram por isso antes, então tudo está meio tremido. Isso está tornando muito difícil de ler. E foi muito difícil me preparar para este vídeo. Mas sabe de uma coisa? Deus é bom e vai me ajudar a superar isso. Vou ler passagens da Bíblia antes da nossa conversa. Estou no livro As Promessas de Deus para Todas as Suas Necessidades. E espero conseguir ler isso. Estou na página 32. Jesus é seu companheiro. Certo, vamos passar por algumas dessas. Salmo 119, versículo 63. Sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Vamos para Provérbios 18, versículo 24. O homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Amém. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa conduta sem avareza. Contentem-se com o que vocês têm, pois ele mesmo disse: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Me dê um amém bem forte. Obrigado. Acho que ouvi, sim. Vamos para João 15, versículos 15 e 16. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Vamos para 1 de João capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não só certos pecados, mas todo pecado. Esse sangue é tão poderoso. Se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo a este vídeo. Eu vou compartilhar o Evangelho. Isso é de vital importância. Estamos vivendo nos últimos dias. Eu continuo avisando. Estamos vivendo nos últimos dias. Vamos para Isaías 54, versículo 10. Porque os montes se retirarão e as colinas serão removidas, mas a minha bondade não se afastará de você, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem misericórdia de você. Isso é tão bonito. Vamos fazer mais um. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Essas são as palavras de Jesus. Meu Deus, temos um futuro incrível se você conhece Jesus. Nosso futuro é tão incrível. Tudo bem. Então vocês me ouvem dizendo todos os dias que estamos vivendo nos últimos dias porque eu realmente acredito nisso. Eu acredito que o normal não vai voltar. Jesus, sim. Sabe, os problemas do mundo não são só um obstáculo passageiro. Há muitos problemas no mundo. E isso não é apenas um obstáculo que vamos superar. Não é que teremos mais alguns anos bons e então o fim dos tempos vai se aproximar aos poucos. Não, nós já estamos lá agora. Sempre falo para vocês que estamos esperando por Jesus. Repito isso quase todos os dias. Vemos sombras que apontam para a tribulação de 7 anos em tudo o que presenciamos. Sabe, estamos vendo muita coisa. E vimos muita coisa nos últimos 4 anos desde que comecei este canal, mas especialmente em 2026 isso se intensificou. Então eu quero dizer, além do crescente antissemitismo e dos problemas de Israel no Oriente Médio e do ódio no mundo, e chamar de bom o que é mal e de mal o que é bom, e os terremotos e o clima extremo. Além disso, falam sobre o terceiro templo, novilhas vermelhas, guerras, rumores de guerras, alta inflação e pestilências. Respire fundo e veja a iniquidade, a agenda alienígena, as economias falhando ou em dificuldade ao redor do mundo e a apostasia na igreja. Além da ascensão do Islã em todo o mundo, os acordos de Abraão, o Conselho de Paz, a Casa da Família Abraâmica, a tecnologia para a marca da besta que já está pronta, o rápido avanço e os perigos da IA. Além disso, esqueci de mencionar algo? Além de tudo isso, eu tive que mudar rapidamente de lugar onde estou estacionado. Mas além de tudo isso, eu encontrei isso no RaptorRed.com.
Escassez e racionamento se aproximam, enquanto as reservas globais de petróleo caem no ritmo mais rápido da história. Você ouviu isso? A taxa mais rápida da história. Não importa o que aconteça, o mundo enfrenta uma crise energética dolorosa. Vamos ser o mais otimistas possível e assumir que o Irã concorda em permitir a passagem livre pelo Estreito de Hormuz sem nenhum pedágio ou restrição a partir de amanhã. E isso seria ser extremamente otimista. Antes que o tráfego normal pelo estreito pudesse ser retomado, o Irã teria que remover todas as minas que colocou no estreito, e isso poderia levar meses. Após a remoção de todas as minas, levará semanas para que os petroleiros presos no Golfo Pérsico cheguem aos destinos. Daqui para frente, os países do Golfo Pérsico vão exportar muito menos petróleo e gás natural por um bom tempo, por causa de toda a infraestrutura de petróleo e gás natural que foi danificada ou destruída durante a guerra. Lembra quando o Irã atirava diariamente e víamos coisas pegando fogo todo dia? Vai levar anos até que toda essa infraestrutura seja totalmente reparada e reconstruída. Enquanto isso, o fornecimento global de petróleo e gás natural permanecerá restrito por um longo período. Retirada recorde de estoques. Ouça isso. Os estoques globais de petróleo caíram em 256 milhões de barris entre março e abril, com retiradas em maio atingindo um recorde de 8,7 milhões de barris por dia. É incrível. Isso vai ter um grande impacto na economia global. E já estamos vendo isso acontecer. Mas isso é só o começo, o impacto do fechamento de Hormuz. O fechamento do Estreito de Hormuz cortou 25% do petróleo transportado por via marítima no mundo, agravando os estoques já baixos e aumentando os preços. Eles estão dizendo que a gasolina pode chegar a $5 o galão nos Estados Unidos, em média. Eu estou pagando 4,60 agora e muitos de vocês já estão pagando mais de $5 o galão. Mas o meu objetivo com isso não é assustar ninguém. É para preparar você e fazer com que entenda que já chegamos lá. Estamos esperando por Jesus dia após dia. Eu não consigo ver isso como algum tipo de obstáculo temporário, um período um pouco turbulento, e então eles reconstruiriam tudo. Depois de um tempo, os preços caem e a vida volta ao normal. Mas os eventos do fim dos tempos já vêm sendo observados há anos. Não, estamos vendo o auge de todos esses sinais e avisos. Sabe, estamos nos preparando para ficar face a face com Jesus. Eu realmente acho que é em breve. Não estou tentando adivinhar o dia ou a hora do arrebatamento. Não preciso fazer isso. É como saber que você está nos últimos 10 minutos do jogo de basquete e tentar adivinhar quando aquele último segundo vai acontecer depois de todos os tempos técnicos e tudo mais. Não importa. Você não sabe quando será o último segundo, mas sabe que está nos minutos finais do jogo. É exatamente onde estamos. Então temos isso aqui. Vou colocar isso na categoria do não há nada para ver aqui. Sabe, nada para ver aqui mesmo. Certo. Exclusivo. Matéria da Reuters informa que a China constrói plataformas de lançamento próximas aos silos de mísseis nucleares. Maravilha. Em um deserto remoto da China, um grande complexo militar está sendo construído, o que para alguns especialistas parece ter sido feito para garantir. Não. Um primeiro ataque americano ao arsenal nuclear da China poderia, de forma confiável, eliminar a capacidade de Pequim de revidar. Mísseis nucleares da China já alcançam qualquer cidade dos Estados Unidos. Agora, imagens de satélite analisadas pela Reuters mostram que Pequim está construindo uma enorme base de plataformas de lançamento, bunkers e nós de comunicação perto dos silos nucleares isolados que abrigam os mísseis de maior alcance do exército chinês. Sinceramente, eu digo isso com toda honestidade. Não deixe essas coisas te assustarem. Se você tende a pensar, isso é realmente assustador. Sabe de uma coisa? Não, não, não. Pertencemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somos filhos de Deus e da luz, não estamos nas trevas. Confiamos em Jesus nesses tempos difíceis. Sabe de uma coisa? Em que mais vai confiar? Vai confiar nos governos do mundo? Dá para ver como estão indo bem. Vamos lá. Este é o Monty Hall. Vamos negociar. Sinto que, ao ler o que vou ler agora, poderia dizer: basta voltar ao vídeo de quinta passada e ao de sexta da semana anterior. Porque isso continua acontecendo repetidas vezes.
Ontem explodiu no mundo todo a notícia de que os Estados Unidos e o Irã tinham chegado a uma espécie de acordo, sabe? Então vamos falar sobre isso. Certo. Estados Unidos e Irã concordam com a estrutura de acordo, aguardando a aprovação de Trump, segundo fontes americanas. Negociadores dos Estados Unidos e do Irã concordaram uma estrutura para estender o cessar-fogo por 60 dias, aguardando a aprovação do presidente Trump. Ok, ótimo. As fontes confirmaram uma reportagem da Axios News. Não é a Axios que fica dizendo isso toda vez? Você percebeu? Estou começando a notar um padrão aqui. É sempre a Axios. Parece que eles têm um acordo, mas tudo desmorona em menos de 24 horas. Desta vez, foi em menos de 2 horas. Sabe, os negociadores dos Estados Unidos e do Irã concordaram com um rascunho de acordo há 3 dias, mas adiaram depois de levá-lo de volta para seus líderes. Foi o que informou a NBC. Certo, temos um acordo e está em andamento. Eles já trabalham nisso. O presidente iraniano disse que não fazemos diplomacia sob humilhação. A mídia estatal iraniana nega relatos de que os Estados Unidos e o Irã tenham chegado a algum tipo de acordo. O Irã diz que não tem planos de mover urânio enriquecido para fora do país. Então tente entender essas linhas vermelhas que estão se cruzando. As linhas vermelhas do Irã e as dos Estados Unidos estão por toda parte. Tipo, não tem, isso é só, antes de tudo, isso é só o Irã. O Irã está adorando isso. Eles estão tipo, vamos só ganhar tempo enquanto a gente limpa os túneis que levam ao nosso arsenal e reconstrói. E é exatamente isso que tem acontecido com esse cessar-fogo. A Casa Branca confirma relatos de que negociadores dos Estados Unidos e do Irã chegaram a um acordo sobre um memorando de entendimento que vai estender o cessar-fogo em andamento por 60 dias, período durante o qual as partes vão realizar conversas sobre o programa nuclear de Teherã. No entanto, uma declaração atribuída a fontes dos Estados Unidos em resposta a perguntas de repórteres esclarece que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda precisa aprovar esse memorando de entendimento. E esse foi novamente o relatório da Axios. São só eles. Isso foi da Ynet. Esse é o título deles. Fonte próxima à delegação iraniana. O Irã não aprovou um memorando de entendimento com os Estados Unidos. Então, como venho dizendo nas últimas semanas, sinceramente, eu acho que nem o governo Trump sabe. E eles meio que admitiram isso. Nós não sabemos quem está governando o país. Eles negociam com alguém, mas sempre que dizem estar perto de um acordo, alguém no Irã nega. Não estamos nem conversando com vocês. De jeito nenhum, José. Eles não dizem José, mas você entendeu o que quis dizer. Depois houve essa. Beginning of Sorrows News compartilhou no Telegram. De acordo com o CENTCOM, houve uma alegação. A televisão estatal do Irã afirmou que as forças iranianas derrubaram uma aeronave dos Estados Unidos perto da usina nuclear de Bushehr, e eles disseram que isso é falso. O CENTCOM afirmou que nenhuma aeronave dos Estados Unidos foi abatida, e todos os ativos aéreos dos Estados Unidos estão contabilizados. Isso também circulou ontem na internet, mas é falso. O que mais? E então, de acordo com um relatório, um lançamento de míssil foi detectado na área da cidade dos mísseis, na província de Bushehr, no Irã. E então Hanani Naftali disse que acabou de haver uma explosão no Estreito de Hormuz. Isso foi à noite, no horário do Oriente Médio. Foram ataques de advertência do Irã contra 4 navios que tentaram cruzar o Estreito de Hormuz sem aprovação iraniana. Ele afirmou que o Irã ainda mantém o mundo refém. Sim, é verdade. Então é isso. É isso que está acontecendo por lá nesse mundo louco nesses últimos dias. E tudo, até mesmo as coisas que vou ler daqui para frente, tudo me mostra onde estamos nesse mundo. O prefeito de Nova York, Zoran Mamdani, defende sua decisão de não participar do desfile do Dia de Israel, tornando-se o primeiro prefeito de Nova York a ignorar esse evento histórico desde 1964. Citação de Zoran. Eu disse durante a campanha que não participaria do desfile e deixei minhas opiniões sobre o governo israelense muito claras. Isso não tem a ver com o governo israelense. Isso é sobre a população judaica que vive na sua cidade, e nenhum prefeito deixou de participar desse desfile desde 1964. Isso não tem relação com a política de Israel. O que você está fazendo? Qual é a sua intenção?
Abre aspas. E eu também disse nessa mesma campanha que teria a responsabilidade, como prefeito da cidade, de garantir a segurança de cada nova-iorquino, fecha aspas, exceto para a população judaica. Eu acrescentei essa parte ao final da citação. E não acredito que a minha presença como prefeito deva determinar se Nova York é segura ou não. Estamos em tempos incríveis. Israel Today compartilhou isso. Danny Danon. Ele é o embaixador de Israel na ONU. Estamos fartos desse secretário-geral da ONU. Israel está congelando relações com Antônio Guterres, seu gabinete, após a decisão da ONU. Ouça isso. Após a ONU colocar Israel em uma lista de vergonha por violência sexual, ao lado do Hamas e do ISIS, Israel diz que apresentou provas, respondeu a todas as acusações e convidou os funcionários da ONU para examinarem os fatos no local. Mas, é claro, a ONU recusou. Não queremos seus malditos fatos. Só queremos acusar e dizer que é projeção, não é? É assim que o mundo está nos últimos dias. Sempre é projeção. É sempre assim. Vocês estão fazendo isso, mas na verdade é o que o outro lado está fazendo, sabe? Incrível. Uma ONU que documentou a violência sexual sistemática do Hamas em 7 de outubro, agora vira e coloca Israel ao lado dos próprios monstros que cometeram isso. Que vergonha, ONU. Que vergonha, Antônio Guterres. Amém. Isso veio do Israel Today no Telegram. Depois recebemos isso do Baba News no Telegram. Mais cedo hoje, Netanyahu apoiou a expansão dos assentamentos israelenses por toda a terra de Israel, apresentando a expansão dos assentamentos como uma missão nacional. Uau, isso vai causar muita confusão ali. Netanyahu disse que ele e a ministra de extrema-direita do Knesset, Oran Struk, acabaram de aprovar novas comunidades na Cisjordânia, isto é, Judeia e Samaria. Grandes potências ocidentais como Reino Unido, França e Alemanha emitiram declarações conjuntas condenando as expansões israelenses. Baba disse: não tenho certeza de quais medidas diplomáticas ou econômicas esses membros do G7 estão preparados para tomar quando o governo israelense continua ignorando os avisos do Ocidente. Podem avisar Israel o quanto quiserem, mas Deus controla tudo o que acontece. Amém, irmão? Amém. Homens. Estamos determinados a desenvolver a terra de Israel, a povoar a terra de Israel, a fortalecer a terra de Israel e a fortalecer o espírito de Israel. Essa foi a citação de Netanyahu. E Baba disse: Deus está velando por sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, versículo 12. E então ele disse: o mundo está cada vez mais perto de ver o tempo da angústia de Jacó. Amém. A 70ª semana de Daniel está chegando rápido. Além disso, Rússia, ouça isso, a Rússia lançou um ataque massivo de drones contra um membro da OTAN, a Romênia. O que isso significa? Quais as implicações? Quando um membro da OTAN é atacado, todos devem se unir e responder juntos. Um drone russo atingiu um prédio residencial em Galati, Romênia, ferindo 2 pessoas. O drone atingiu o telhado de um edifício residencial bem perto da fronteira com a Ucrânia. Eles podem simplesmente dizer que foi um erro, que tentavam atingir um alvo na Ucrânia, mas acabaram atingindo Galati, Romênia. Não sei. Mas o presidente da Romênia disse hoje, sexta-feira, que convocou uma reunião especial do Conselho Supremo de Defesa Nacional após o acidente com o drone que feriu 2 pessoas. Então, coisas sérias acontecendo. Ouça isso. Pá. A mudança climática na Europa deve ser tratada como uma emergência internacional de saúde pública, foi o que disse a filial europeia da Organização Mundial da Saúde. Em um apelo à ação publicado em 17 de maio à Comissão Pan-Europeia sobre Clima e Saúde, um órgão convocado pela Organização Mundial da Saúde para a Europa, pediu aos governos que solicitem formalmente à Organização Mundial da Saúde que declare a mudança climática uma emergência de saúde pública de importância internacional. Desculpa, é que eu tive que colocar a música dramática. Foi só, sabe, eu só precisava fazer isso. Não vou fazer isso todo dia. Vou tentar não fazer isso, beleza. Escuta essa. Beginning of Source News compartilhou isso no Telegram.
Em um escritório em Utah, centenas de funcionários da Tesla analisam vídeos coletados pelos veículos que usam o recurso de direção totalmente autônoma da montadora. Alguns vídeos mostram que esses Teslas estão atropelando gatos, cachorros ou cervos, além de acidentes mais rotineiros. Às vezes eles não freiam antes do impacto, frequentemente eles aceleram. Ocasionalmente, os trabalhadores veem quase acidentes com crianças brincando na rua. Chamados rotuladores de dados, esses funcionários treinam o software de assistência ao motorista da Tesla com IA. Eles anotam incidentes de direção boa e ruim e encaminham problemas para engenheiros que trabalham para melhorar o sistema. O CEO da Tesla, Elon Musk, diz que o FSD em breve tornará todos os Teslas totalmente autônomos. Veja, você pode assumir o controle desses sistemas, mas chega uma hora em que o carro vai atropelar cachorros, gatos e crianças. Mas entrevistas com 9 ex-rotuladores e um ex-engenheiro de direção autônoma da Tesla mostram isso. A tecnologia continua enfrentando dificuldades nos últimos meses. Para executar manobras básicas, como desviar de veículos de emergência ou parar para ônibus escolares que estejam embarcando ou desembarcando alunos. Que futuro eles planejaram para o mundo? Que futuro... Terremotos nas últimas 24 horas, 40 acima de 4.0 e 10 acima de 5.0. Tudo bem, vamos aliviar o clima e ir para o mundo dos palhaços, porque esse é bom. Vocês vão gostar. Cientistas descobriram o corpo de robô ideal e ele tem 20 pernas. Não, obrigado, só quero um copo de água gelada. O robô não tem dianteira nem traseira. São 20 pernas telescópicas, cada uma custando 300 que se irradiam de um corpo central. É como uma aranha. Parece uma bola redonda com 20 pernas. Na ponta de cada perna há uma câmera de profundidade, totalizando 20 câmeras. Isso levou os pesquisadores a chamá-lo de Argus, em homenagem ao monstro de muitos olhos da mitologia grega. Esse design cria uma máquina capaz de se mover em qualquer direção, se estabilizar após ser empurrada enquanto te persegue e atravessar terrenos acidentados. Ela pode carregar uma carga de até 5 quilos e até escalar paredes. Era só o que faltava, um robô que escala paredes, né? Em Crown Heights. Meu Deus, Senhor. Estamos prontos. Quem está pronto? Levantem as mãos. Eu estou pronto. Você está pronto. Você está... Ok, todos vocês estão prontos, eu vejo. Uau, mundo de palhaços. Isso é um mundo de palhaços. Certo. Deixe-me ler alguns comentários do dia e depois preciso sair daqui porque estou tendo um pouco de dificuldade. Os olhos ainda estão dando voltas ali. Comentários do dia. Daniel, não, Tom, você está certo. Vejo tudo convergindo agora e nada mais precisa acontecer antes da igreja ser chamada para casa. Olhe para cima, nossa redenção está próxima. Amém, irmão. Sei que você sabe que estou com você. Doug, a única esperança para o mundo é o Senhor Jesus Cristo. Amém. O homem não pode salvar. Cavar bunkers não vai te salvar. Só Jesus Cristo salva por meio da salvação. O arrebatamento é iminente e pode acontecer a qualquer dia. Amém. E eu digo amém, Doug. Obrigado, irmão. Sim. A maioria de vocês, a maioria, não todos, mas a maioria de vocês está comigo, percebendo que estamos realmente perto do arrebatamento, sabe? O sermos arrebatados, o arpazo, o arrebatamento da igreja. Denise, Tom, o seu mundo de palhaçada de hoje sobre ressuscitar criaturas extintas me fez rir alto. Parece enredo de um filme de terror ruim dos anos 1950, Maranata, Senhor. Estou tão pronto. Amém, Denise. Realmente pareceu mesmo. Vamos trazer de volta o Dodô e o Moa. Beleza, eles vão chocar palhaços nesses ovos. Há uma abelha interessante no capô do meu carro. Ontem mencionei que havia uma aranha na janela do lado de dentro. Bem, quando parei o vídeo, achei a aranha. Não, ela ainda está por aqui comigo, talvez comendo um sanduíche no canto. Sanduíche, parece bom. Boa sugestão de lanche. E o que mais? Patrícia, eu sei que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar das Escrituras. Então, aos 73 anos de idade, estou animado para assumir a tarefa de memorizar o livro de João. Uau!
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ninguém vai tirar minha Bíblia, ela ficará guardada e selada no meu coração. Essa é uma tarefa grandiosa que você colocou diante de si, irmã. Eu não consigo imaginar. Eu realmente não sou bom em memorizar. Mas uau, encarar o livro de João. Vamos orar por você. Espero que consiga. Incrível. Tami, eu tenho 100% de certeza disso. Jesus vai nos chamar para casa em breve. Eu acredito 100% que a tribulação vai acontecer mais cedo do que pensamos. Mas graças a Jesus por nos salvar da ira de Deus. Obrigado, Tom. Estou pronto para ir para casa. Eu também estou, irmã. Você está pronto para ir para casa? Conhece Jesus? Porque quer saber? Tudo o que falei hoje só é assustador se você não tiver o Espírito Santo de Deus habitando em você. E eu vou te dizer como ser salvo hoje. Eu vou te dizer como hoje, neste exato dia, você pode saber com 100% de certeza que vai para o céu. Ou, se o arrebatamento acontecer antes de você dar seu último suspiro, que você irá para casa através do arrebatamento com 100% de certeza. Não vou te dar uma lista do que fazer ou não, mas mostrar o caminho, a verdade e a vida. Eu vou te falar sobre Jesus e por que ele veio aqui, e que foi uma missão de resgate, porque é exatamente isso que foi. Ele veio aqui. Ele fez coisas maravilhosas. Na vida de Jesus fica óbvio que ele é plenamente Deus e plenamente homem. É incrível estudar o ministério dele, o amor, o ensino, a cura, os milagres. Tudo isso é incrível, mas Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. A missão de Jesus foi uma missão de resgate, vir aqui para derramar seu sangue para que pudéssemos ter a vida eterna com ele. É uma história de amor. Jesus te ama tanto que não só foi desfigurado a ponto de ficar irreconhecível antes de ir para a cruz porque te ama tanto, mas ele foi voluntariamente para aquela cruz quando poderia ter chamado legiões de anjos para resgatá-lo. Ele poderia ter voltado para o Pai e dito, eu não vou morrer por eles. Mas esse não é Jesus. Jesus foi para aquela cruz. Ele nunca cometeu um pecado. Ele é a perfeição. Sua conduta foi perfeita. Ele cumpriu a lei 100%. Mas ele foi à cruz e derramou o sangue porque te ama e não quer que você vá ao inferno. Por isso não gosto de ouvir. Não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno. Porque esse Deus enviou seu Filho unigênito, que foi pregado em uma cruz ensanguentada para nos resgatar. Você não precisa acreditar em um Deus que te manda para o inferno, pois Deus não faz isso. É quando você ouve o que falo agora e rejeita dizendo, não quero isso. Geralmente uma coisa está ligada à outra. Quem diz, não quero acreditar em um Deus que manda para o inferno, também costuma dizer, se existe céu, sou mais bom do que mal e vou entrar. Não é assim. Não, você precisa crer no sangue expiatório de Jesus e eme sua obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. E nesse momento você pode ser salvo. Tudo o que você precisa fazer é entender que você é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados. E todos nós somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há ninguém bom, não, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores e precisávamos de um resgate. E foi isso que Jesus fez. Então, quando você diz para Jesus, eu admito que sou um pecador, e essa é a parte mais difícil de ser salvo, é se humilhar e dizer, Jesus, eu admito que sou um pecador, eu penso coisas estranhas, eu fiz coisas das quais me envergonho na minha vida, eu sou um pecador. Agora percebo que o Senhor providenciou o pagamento desse pecado, derramando esse sangue. Tenho fé que seu sangue afastará meu pecado de mim, assim como o leste está longe do oeste. E eu tenho fé de que ele vai me lavar e me deixar branco como a neve, esse sangue expiatório que o Senhor derramou para me resgatar. Minha crença nesse sangue, ele vai me lavar e me deixar branco como a neve, e eu acredito na sua obra consumada na cruz. Eles pregaram o Senhor na cruz. O Senhor derramou aquele sangue precioso. O Senhor morreu. O Senhor foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus precisa de um Salvador. Cansei de viver para mim, agora quero viver para o Senhor. Sabe, e nesse momento de fé no sangue redentor de Jesus e em sua obra consumada, você é salvo. Deus te dá o Espírito Santo e você nasce de novo. E sabe o que isso significa? Significa que quando o arrebatamento acontecer, você vai junto. Não por causa de algo que você fez, mas por causa do que ele fez. É tudo Jesus. Por isso ele receberá toda a glória, honra e louvor para todo o sempre. Nós não.
Se pudéssemos conquistar parte da nossa salvação, se nossas boas obras fossem parte do plano de salvação, bem, alguns de nós fariam isso melhor do que outros, e nós mereceríamos parte do louvor e da glória. Mas não é assim que funciona. É tudo Jesus. Quando Jesus diz para orarmos a fim de sermos dignos e escaparmos dessas coisas, oro: Senhor, não sou digno. É você e o que fez por mim que me tornam digno. É isso que me torna digno. Tudo vem de você, pois não posso salvar a mim nem a outros. Mas Jesus, você fez isso com seu sangue expiatório e sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Mas uma vez que você coloca sua fé nesse sangue e acredita no poder do Evangelho, nas boas novas, na morte, sepultamento e ressurreição, você é salvo. Certo? Você não quer adiar isso porque estou te dizendo todos os que dizem: não sei se acredito em Jesus, acho que não acredito. Acho que vamos para o túmulo e descansamos. Não sei ao certo. Mas quando você estiver diante de Jesus no dia do julgamento, não restarão dúvidas. A realidade chega rápido. Não quero que ninguém passe por isso e ouça Jesus, o autor da vida, dizer: afaste-se de mim, nunca te conheci. Você será separado eternamente de Deus, o momento mais assustador da sua existência. Não quero que passe por isso. É por isso que eu compartilho o Evangelho todos os dias e vou continuar fazendo isso até o dia em que, de repente, não estivermos mais aqui. Nós teremos partido, e esse dia está chegando em breve. Por isso, meus avisos soam mais graves com o tempo, certo? Esteja bem com Jesus. Se parecer verdade, corra para El e converse, certo? Tudo bem, hoje cedo, durante minha oração, orei por todos que assistirem a este vídeo. E Deus sabe exatamente quem, inclusive você, exatamente quem vai assistir ao vídeo. Então eu orei por você, goste você ou não. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas se não, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês.